Olá, bem-vindos mais uma vez ao Channel Hogwarts. E sim, hoje é um dia importante. E porquê que é um dia importante? Como vocês podem ver, algo está desfocado aqui ao meu lado. Porque finalmente o quarto elemento vai surgir. Depois de muita expectativa, depois de muita espera, quase 2 anos de cada canal, mas são os muitos paus, o quarto elemento decidiu aparecer e falar sobre um tema de que nós já tínhamos falado em um vídeo anterior, que eu vos disse, na altura que eu estava a experimentar algumas coisas com o Filipe. Mencionámos de que o quarto elemento está ligado a algo que podia ser relacionado a Harry Potter, e como vocês podem ver, o nosso cenário hoje também é diferente. Vamos falar de artes adivinhatórias, vamos falar de Trelawney, vamos falar de tudo aquilo que é o oculto, não é? Que não pertence ao mundo mundano, como a Trelawney fala, certo? Vamos lá, venham daí, vamos ver como é que isto vai correr hoje. Portanto, sim, vamos falar de artes adivinhatórias, vamos falar de coisas antigas, e para isso nós temos a Patrícia, que é o quarto elemento. Sim, é o quarto elemento do Channel Hogwarts. Portanto, já viram o Filipe, já viram a Marias, temos agora o quarto elemento, que é a Patrícia, que esperemos que venha mais vezes, porque isto devia só uma vez assim, não pode ser. A partir daqui vamos fazer mais vezes. Vamos falar então? Vamos conversar um bocadinho sobre tudo isto que vocês estão a ver aqui, que eu, para vos ser honesta, eu também não percebo grande coisa, mas ela percebe, então é isso que vamos falar. O Trelawney fala de artes adivinhatórias. Vamos tentar começar pelo início dos inícios. O que é as artes adivinhatórias, afinal? As artes adivinhatórias são todas aquelas artes, ou seja, todos aqueles meios, todas aquelas artes, todos aqueles meios que nós utilizamos para prever o futuro. Há quem lhe chama adivinhação, há quem lhe chama intuição, pressentimento, premonição. É tudo aquilo que se utiliza para se prever um acontecimento. Portanto, elas existem. Sim, é um facto. Durante um tempo que nós vamos seguindo na saga, em Prisioneiro de Azkaban, nós sabemos que a Trelawney faz algo com chá. Okay. Ela já viu os filmes, ela já leu os livros, sim, ela sabe. Portanto, ela faz algo com chá e que, no fundo, depois de beber o chá, obviamente, as ervas que estão lá no fundo fazem uma imagem que nós sabemos que o Harry, por exemplo, tirou o Cruel, ok? Portanto, um presságio de morte, algo terrível. Mas isso existe nos nossos mundanos, no nosso mundo muggle? Sim, existe. Não é muito utilizado hoje em dia a teimancia, okay? Que é a previsão do futuro com base na leitura de ervas de chá. Assim como temos a cafeomancia, que é através das borras de café. Okay? E a xilomancia, que é através das árvores. Ou seja, o que é que acontece? Antigamente não existiam muitos recursos, não existiam ferramentas, instrumentos com que nós pudéssemos prever o futuro. E então utilizavam todos os elementos que vinham da natureza. Os elementos tal como o ar, a terra, fogo e água. No caso do chá, da leitura do chá, temos 2 elementos, que é a água e é a terra. Então, existem coisas, por exemplo, nas chamas, que conseguimos ler mediante a chama? Sim, isso por norma utilizado. As chamas estão a falar de fogo, amiga, ok? Sim, através da leitura é chamada piromancia, através do fogo consegue-se fazer também uma previsão do futuro. Creepy! Sim, através do tamanho das chamas, da cor das chamas, a pessoa faz uma questão, não é? Lança algo para uma fogueira, é feito adequadamente, não é? É um ritual, um preparado. Portanto, existe. Aquelas coisas que a gente acha que filmes é uma coisa. Não. São coisas que existem de verdade, então. Uma coisa estranha. Não é estranho. Ao longo desse tempo, o que é que nós vamos ver? Nós sabemos que a Hermione diz: eu não quero artes adivinhatórias, eu não vou para a adivinhação, não dou para isso. Não é aquele mundo, olhem além, olhem. Abram o seu olho interior. Ela não vai nisso. Então o que é que ela decide fazer? Runas antigas. Ela vai para runas. Sim, vai para Runemal. Não, vai para runas. Runemal. A leitura de runas antigas é chamada Runemal. Ou seja, a arte em si chama-se Runemal. O que é que são runas? As runas surgiram muito até mesmo antes de Cristo e consiste na leitura e na previsão do futuro, não é? Com base de pedras. Ou seja, isto apareceu
em inscrições em pedras, em pedras mesmo, pedra, em que começaram a reparar que tinha lá uns símbolos. Mais tarde foi adaptado, em que esses símbolos foram adaptados para o abecedário, que corresponde a cada letra do abecedário, e cada pedra vai ter um significado. São utilizadas 25 pedras, em que a pessoa... Exatamente. A pessoa pega, joga as pedras, aquela letra, aquela inscrição que ficar para cima, vai-nos dar a resposta à nossa questão. Temos, por exemplo, uma runa, se perguntamos se vamos arranjar emprego rapidamente, pode-nos sair, por exemplo, uma runa do avançar, uma runa da paciência. Paciência significa que você não vai arranjar emprego tão cedo. Pronto. E aí já temos a nossa resposta. Olha, uma questão de simbologia. São aqueles símbolos. Sim, é tudo simples. Eu não sei se a Hermione fez uma grande escolha. Porque acaba por ser mais complicado. Sim, porque também existe a parte da bola de cristal que nós vemos, certo? Tem uma nuvem, enfim. Há algo que também é falado, não nos filmes, ok? Portanto, a partir daqui vamos tentar esquecer um bocadinho daquilo que nós vemos nos filmes. A pessoa de Trelawney fala de quiromancia, ok? Portanto, quiromancia é exatamente o quê? Para quem não entender o que é quiromancia, o que é? Quiromancia? É a futuro. Trelawney, adivinhação, arte adivinhatória, portanto, futuro. É tudo dentro da adivinhação. A quiromancia leva-nos para a leitura da palma da mão. Através da leitura das linhas traçadas na palma da mão, nós conseguimos fazer uma previsão do futuro, vendo como é que esta pessoa vai estar a nível de trabalho, como é que esta pessoa vai estar a nível de familiar, que relações é que esta pessoa vai ter ao longo da sua vida, o número de filhos que a pessoa vai ter. Vocês lembram? Nós fazíamos isto na escola. Exatamente. Analisa o número de filhos que a pessoa vai ter e depois explica. Vocês não estão a ver, mas atrás da câmera toda a gente... Portanto, aqui a gente vê os filhos, aqui nós conseguimos ver a dita sina, é como o que o cigano faz. Exatamente, assim, não é tão eficaz, a quiromancia não é tão eficaz como uma leitura da sina, não é considerada uma leitura de sina, porque isso são mesmo os ciganos, isso é uma arte que vem de família, de gerações, e só mesmo eles é que conseguem fazer. Nós, por mais que tentemos, não conseguimos. São coisas que dão no sangue, sabem como é no sangue? Existe uma diferença que as pessoas têm que ter sempre em atenção, é que a mão esquerda vai-nos ditar tudo aquilo que nós traçamos nas outras vidas, em vidas passadas, e é por esta mão, quando vocês vão fazer a leitura da mão, não é? Eles avaliam o formato, avaliam a textura, avaliam o comprimento dos dedos, porque isto vai trazer tudo indicações. Esta mão aqui indica-nos contratos que foram estabelecidos em vidas passadas e que nós trazemos para esta vida, que vão estar aqui. Agora, estas linhas estão em constante mudança porque nós temos poder de decisão. Não é? O livre-arbítrio é aquilo que vocês decidem que vão descer a rua e, entretanto, alguma coisa acontece a meio dessa rua e vocês decidem virar à esquerda. E não estava previsto. Previsto era vocês descerem a rua. Entendem? É aquelas mudanças, não é? Falaste das vidas passadas, olha só. A gente já vai lá. Portanto, estão a entender onde é que nós queremos chegar? Dentro do mundo de Harry Potter e dentro do universo aqui do quarto elemento, nós temos uma vasta gama de coisas que ela sabe, que nós não, e que nós sabemos porque lemos os livros, porque não estamos dentro desse assunto, e ela está. Então, as coisas aqui modificam. Por exemplo, nós sabemos que a professora Trelawney, um belo Natal, desceu até ao salão principal em Hogwarts para passar o Natal. Normal, nada transcendente. Para ela é transcendente porque ela não costuma fazer. Costuma ficar no seu cafufo, quietinha, sossegada. E naquele dia decidiu, não, eu vou descer e vou jantar lá em baixo. O que é que acontece? Ela era a 13ª pessoa numa mesa. E então disse que não se sentava àquela mesa, porque se ela se sentasse naquela mesa, a primeira pessoa que se levantasse no fim da refeição era a primeira que ia morrer. Portanto, isso acontece também no nosso mundo. Se 13 pessoas se sentarem numa mesa, a primeira a morrer, a primeira a levantar, peço perdão, a primeira que se levanta é aquela que vai morrer. Ora bem, ficávamos lá a dizer tanto, não é? Não é? Isso são chamadas as superstições. É a mesma coisa que se um chinelo estiver virado ao contrário é barulho em casa, se deixarmos uma carteira no chão vamos chorar, se
Se não, por exemplo, o caso Há pessoas que metem vassoura atrás da porta. Exatamente, para espandar. Exatamente, as portas atrás as vassouras atrás das portas. As vassouras atrás das portas para afastar visitas indesejadas. 7 anos atrás partirem um espelho. Enfim, existe muito. Isso são tudo superstições. Então, espera lá, deixa eu ver se a gente consegue entender. O número 13 tem a ver com numerologia, com números. Sim, a numerologia é o estudo de números. Como é que se faz esse estudo de números? Também para adivinhar situações de futuro, para adivinhar a personalidade interna e externa e que tipos de acontecimentos é que podem surgir naquela pessoa. Através da data de nascimento da pessoa, através do número que compõe o nome da pessoa, nós conseguimos ir por aí e verificar alguns acontecimentos. Não está ligado diretamente, apesar de ter o número 13, não está ligado diretamente ao número 13. O que é que a professora Triloni fez? Misturou a numerologia com tarot. Isso é outra questão, Patrícia. Calma. Ok, entenderam até aqui? Tudo foi explicado, certo? Portanto, falamos de arte adivinhatória, falamos de quiromancia, teimancia. Não é? Enfim, até aqui foi tudo explicado do que a Trelawney faz. Há uma bola de cristal, tudo isso. Lá está a parte adivinhatória. Lembrem-se que para a Trelawney... Estou a tentar gravar, amigos. Ainda por cima sobre... Não é? Estão todos contentes. É festa deles. Portanto, fora aos filmes, que é uma coisa que não acontece, isto que eu vou-vos falar agora, a Trelawney também usa cartas normais. Ou seja, ela usa o valete, usa naipes, ok? Portanto, é possível no nosso mundo mundano, como ela chama, nós podermos usar um baralho de cartas normal para fazer uma tiragem, para fazer algo. Sim, este baralho de cartas é utilizado para fazer tiragens também. Mas as pessoas que leem os cartomantes, não é? Que são as pessoas que leem cartas, tradicionalmente não utilizam este, mas sim um baralho adequado. Não. É tudo dela. Nada do que está aqui não é meu, não pertence ao canal. Pronto, utilizam um baralho adequado, o baralho que mais se conhece e que, por norma, qualquer cartomante tem na sua carteira é o Tarot de Marselha. Aqui está. Que, em comparação a um baralho de cartas normal, ou seja, metade do baralho de Marselha corresponde a um baralho de cartas normal. Excetuando que aqui falta um elemento que tem neste, que é o cavaleiro. Aqui neste nós só temos dama, rei, valete. Né? Aqui nós temos o cavaleiro, que ali não aparece. Vamos, o tarot de Marselha. O tarot de Marselha, ou outros tarots, não é? Como o caso do tarot dos anjos, o caso do tarot de Dora, existem imensos tarots, existem de várias formas, vários feitios, não é? Não era feitiços que eu ia dizer, vários feitios. Aqui nós temos uma mistura de tarots com oráculos, eu já explico a diferença. São cartas normais. São cartas com figuras, é constituído por 78 cartas. 22 são chamados os arcanos maiores e os 56 chamados arcanos menores. Qual é a diferença entre um e outro? Este aqui vai-nos dar elementos correspondentes àquele naipe, que é as espadas, paus, copas e ouros, enquanto que estes aqui têm figuras mais apelativas, como toda a gente conhece, que é o caso da morte. É logo a primeira carta. O dependurado, Isso não era o Filipe. É a carta que representa o Filipe. É o pendurado? Era uma casa aberta. Eu achava que era aqui, como se chama? O ermita. O lentinho. Temos aqui o diabo, temos aqui a imperatriz, justiça. Pronto, qual é a diferença entre uma parte do tarot e a outra parte? É que esta aqui vai nos dar qualquer tarot, qualquer cartomante. Tarot cartomante, não é? Pode fazer a leitura só com os arcanos maiores, no entanto, tendem a utilizar os menores para ir buscar informações mais profundas, tais como um nascimento, um casamento, um acontecimento mais profundo.
Porquê? Porque os arcanos maiores só nos vão dar a chamada acontecimentos que dependem de nós. Ou seja, acontecimentos que nós conseguimos mudar. Eu digo à cliente que está aqui a previsão de um acidente, não é? Se ela não for andar de carro, não é? Aquele acidente não vai ocorrer. Okay? Enquanto que nos menores nós já não conseguimos, são coisas que estão mesmo destinadas para acontecer e que acabam sempre por acontecer, certo? Não esquecer que o tarot é uma ferramenta que nos vai dar uma tendência, nunca existe nenhuma leitura 100% exata, não é? E que depende sempre de vários fatores. Lá está, a tal situação de descer a rua, ok, se vocês virarem à esquerda já não vão descer a rua, então a coisa vai mudar dentro disso. É assim. Pronto. Aqui nós temos a diferença entre o tarot, não é? A leitura tarot normal, e podemos ter a diferença entre os oráculos. Os oráculos, o que é que são? São um conjunto de cartas também. Varia, às vezes algumas têm 56, outras têm 40, outras têm 44, né? Mas estas cartas aqui trazem-nos mensagens. Isto faz lembrar o oráculo do Dragon Ball. Billy-sama. Vocês lembram-se, no parte do Dragon Ball Super, existe um peixe que vem dentro daquela taça, daquele copo, aquilo não é um aquário, certo? E vem ter com o Billy para lhe dizer que sim, ele realmente sonhou com o Saiyajin God. Esse mesmo. É um oráculo. Portanto, aqui vai dar exatamente a mesma coisa. De uma forma diferente, porque aquilo é um desenho animado e... Pronto, aquilo é um desenho animado. Aqui, uma forma diferente. Aqui a pessoa tem uma mensagem para um dia, para perguntar. Escolhe a carta. Sim, baralha. A carta normalmente pode fazer uma questão, não é? Ou tirar aleatoriamente, sem qualquer questão, e aquela carta vai-lhe dar uma previsão, uma mensagem. Por exemplo, aqui no inverno é que vai acontecer tudo aquilo que tu estás a tentar alcançar, não é? Portanto, o inverno, veremos que o inverno é uma estação propícia para os acontecimentos daquela pessoa. E servem como um método, um guia. A pessoa acaba por ter uma orientação sem recorrer à parte do tarot. Portanto, meus amigos, isto é aquilo que nós conseguimos juntar da parte que vem de Harry Potter e da parte que o quarto elemento está mais por dentro. Estamos a entender onde é que a gente quer chegar com isto. Portanto, no próximo vídeo nós vamos falar então sobre tarot, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixem nos comentários. Olha, Patrícia, gostava de saber se eu vou ter uma viagem, se vou arranjar emprego, se vou acontecer isso, se vai acontecer aquilo. Ela pode responder. Ela faz as tiragens e diz, olha, tipo nickname, Gervásio das Coibes _92. Não pode ser assim, amigos. Ok? Vocês têm que deixar o vosso nome, as coisas são feitas de outra forma. Como são dados pessoais, é melhor entrar em contato com o Facebook. Podem mandar mail através do Instagram. Em contato. Enviam a vossa data de nascimento, o vosso nome, e eu ofereço a primeira oferta de uma questão. Resposta a uma questão. Promoção do canal, claro. Portanto, andem com promoção. Portanto, vamos fazer um próximo vídeo. Ela vai explicar melhor os oráculos, os tarôs, vai mostrar. Tem imagens que vocês não estão a ver. E existe um baralho que se chama o baralho das bruxas. Vocês têm uma ideia? Portanto, deixem nos comentários a vossa opinião, as vossas dúvidas. Assistam a este vídeo que vai aparecer aqui e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!